Olá, gente, vamos de volta para a aula de geografia e hoje vocês vão abrir o livro na página 71 e nós vamos falar um pouco sobre a pecuária, né? E o que é a pecuária? A pecuária é uma das atividades econômicas mais comuns da zona rural, certo? Então, a pecuária, como todo o processo produtivo, como a agricultura, pecuária e outros processos que a gente vai estudar mais à frente, eles são realizados na zona rural, tá? Porque não tem como ter criação de animais em grande escala nas cidades, né? Então, a pecuária nada mais é do que umas atividades econômicas mais comuns na zona rural, tá? Essa atividade envolve a criação de animais e cada espécie criada fornece matéria-prima para ser consumida ou transformada em novos produtos. Então, a matéria-prima dentro da pecuária é quem? É o animal. E esse animal, ele vai fornecer matéria-prima, né, para ser consumida como a carne, ou para transformá-la em novos produtos, né? Como nós temos o leite, tá? Tô falando aqui quando a gente fala de boi, de uma forma geral, mas falando de gado, da produção, né? Da criação de gados, mas tem outras criações que nós vamos ver mais na frente. Chamamos de matéria-prima o primeiro elemento usado em processo de industrialização. Então, o primeiro elemento que utiliza para se industrializar, passar por esse processo da indústria, nós chamamos de matéria-prima. São diversos profissionais que trabalham na pecuária. Os peões, que lida com o gado diretamente, né? Que toma conta. Os vaqueiros, aqueles que conduzem o gado, né? Os pecuaristas, que são os donos desses bichos, os donos das fazendas onde esses animais são criados, chamado de pecuaristas, e os pastores, aqueles pastores são que tomam conta das ovelhas, tá? Vamos lá. Veja alguns exemplos de espécie de animais que fornecem matéria-prima. Bois e vacas. Fornecem o quê? Leite, carne e couro. Dizem que desses animais nada se perde, tá? Os porcos fornecem o quê? A carne, a banha e o couro. Dizem que antigamente o povo tinha muito preconceito contra a carne de porco, porque os porcos eram bichos criados em chiqueiros. Hoje em dia não, hoje em dia eles já são criados com ração, então já é uma carne, dizem que é até mais saudável do que a própria carne de boi, não sei. Isso são os estudiosos que dizem, tá? Eles também fornecem a carne, a banha e o couro. Dizem que a banha é melhor do que o óleo vegetal, viu, gente? Os bodes e cabras fornecem o quê? Leite, carne e couro. Cavalos e éguas fornecem o quê? O couro e a carne. Não sabia, né, que a carne do cavalo, por isso que o povo diz que charque é carne de cavalo. Agora eu já estou até em dúvida, viu, pessoal? As aves, elas fornecem carne, ovos e penas. Então, observem que esses animais, têm outros, né? Tem outros tipos de criação. Esses animais, eles fornecem tudo para o consumo do ser humano. Vamos lá. As abelhas, elas fornecem o mel, a cera e também o própolis, né? O mel e o própolis são elementos bons para quem está gripado, certo? Faz um chazinho, já tem até os lambedores à base de mel e própolis que a gente toma e a gripe melhora, tá? E a cera também. E os peixes fornecem carne e óleo de peixe, ok? Por meio da pecuária, vários animais são criados formando rebanhos. Alguns, bois e vacas, chamados de bovinos, porcos e porcas, chamados de suínos,
carneiros e ovelhas, ovinos, jumentos e jegues, assininos, búfalos e búfalas, bufalinos, bodes e cabras, caprinos, cavalos e éguas, equinos. Então, cada um na sua classificação dentro desse rebanho. Basicamente, existem dois tipos de criação de animais, o intensivo e o extensivo. Vamos lá definir? O intensivo é aquele em que os animais são criados em pequenas áreas, em confinamento e se alimentam principalmente de ração. Ou seja, esse intensivo, o nome já está dizendo, eles são criados em áreas pequenas e a maioria dos animais hoje criados, eles são criados à base de ração. A criação extensiva é aquela em que os animais são criados soltos em grandes áreas e geralmente alimentando-se dos pastos naturais, né? A gente sabe que muitas áreas das florestas, da floresta amazônica e de outras áreas, como lá na região centro-oeste do país, que é uma área de grande criação, uma área de grandes pecuaristas, que eles acabam derrubando essas matas para fazer pastos para os seus gados, tá? Devemos destacar que os profissionais que criam animais recebem nomes específicos de acordo com a espécie de animais de seu rebanho. Veja exemplos abaixo. Então, se eu crio aves, eu sou um avicultor. Então, o avicultor são criadores de aves, né? Como patos, gansos, galinhas e tantas outras. O apicultor é aquele que cria abelhas, né? Os sericultores são aqueles que criam bichos da seda, para a fabricação da seda. A ranicultura são os criadores de rã. E a piscicultura são os criadores de peixe, tá? Todo pecuarista deve ter alguns cuidados com os animais do seu rebanho, como higiene, vacinação, alimentação, remédios, assistência veterinária. Então, todas essas pessoas que trabalham com a pecuária, elas precisam ter em mente que a higiene é de suma importância. Esses cuidados são necessários para que os animais estejam sadios para consumo. No caso de frango, no caso da carne bovina, que o Brasil é um grande exportador desses dois tipos de animais, né? Tem que ter um selo de qualidade, certo? Para que essa carne ela venha a ser exportada, né? Para que a pessoas de outro país consumam a nossa carne. Quando existe algum problema, imediatamente esse consumo ele é suspenso, essa exportação ela é suspensa e é prejuízo para o país. Bom, pessoal, então vamos parar por aqui. A próxima aula eu explicarei mais, tá bom? Tchau, daqui a pouco aula de história.